Convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do 7 ao 10. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Segundo Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. O que fazer para sermos salvos? Uma vez a gente foi fazer um serviço aqui da rede de jovens, lá no centro da cidade. E enquanto a gente estava esperando, tinha como é que chama aqueles demonstradores? O balcão, né? O balcão de vidro. E tinha uma Bíblia aberta no balcão. E eu perguntei à moça assim: moça, veja, você lê essa Bíblia? Ela disse: leio. Ah, que coisa boa. É porque eu tenho uma dúvida. Eu disse: eu tenho uma dúvida. Eu queria saber o que é que eu posso fazer para ir para o céu. Aí ela disse: você precisa fazer boas coisas. Você precisa fazer, não é, caridade. Você precisa fazer boas obras para as pessoas, ajudar os outros. Eu disse: legal, mas eu tenho uma outra dúvida. Por favor, me explique. Quando é que eu sei que o que eu já fiz já está bom? Quando é que eu sei que o que eu fizer já foi o suficiente para dizer: já estou salvo? Ela disse: eu não sei. Você conhece alguém que sabe? Eu disse: você conhece alguém que sabe? Ela disse: não. Eu disse: vem cá, pensa comigo. Você não acha que seria injusto a pessoa ir para o céu porque vai fazer algo pelos outros, e aqueles que moram debaixo da ponte, que já precisam que alguém faça por eles? Aí eu disse assim: se for nessa linha, não é? Neymar já está no céu, não é? Porque essas pessoas fazem caridade, essas pessoas ajudam os outros. Tem a Fundação Neymar aí que faz uma obra fantástica, né? Isso é inegável. Aí eu disse: então essas pessoas, elas vão para o céu, já estão garantidas. E aquelas que já precisam que alguém faça por elas, como é que faz? Ela disse: pronto, agora você me pegou, eu não sei não. Aí eu disse: veja, você não acha que Deus poderia fazer um negócio mais inteligente? Porque já pensou em Deus criar um mecanismo que a pessoa não precisa ser rico nem pobre, não é? Preto ou branco, culto ou não culto, né? A pessoa pode ser analfabeto ou doutor. Você já pensou se Deus criasse algo desse jeito e que não precisasse de nada desses recursos para poder ter salvação? Ela disse: interessante. Eu digo: pois é, Deus criou a fé. Deus criou a fé. E a fé nos dá acesso a um mecanismo chamado graça. E a graça é justamente esse mecanismo que faz com que qualquer pessoa tenha acesso, porque ela não está ligada ao merecimento humano pelo que ele fez alguma coisa. Ela disse: que coisa interessante isso, não é?
Ela disse, o senhor é o quê? Eu digo, pastor. Ela disse, logo ouvi. Então, irmãos, veja. Houve um jovem que chegou perto de Jesus, né? Está lá em Mateus 19:16, que diz assim: eis que alguém aproximando lhe perguntou, mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha a pergunta dele. O que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Na verdade, essa é uma pergunta que eu quero devolver a você. Se perguntar a você assim, o que você pode fazer de bom para você ir para o céu? Para você alcançar a vida eterna? E aí eu vou te responder, muito simples: nada. Porque Deus não associou, não é, salvação com merecimento. Eu trabalhava numa empresa, e eu pregava muito para o meu patrão, né? Para o dono da empresa. E ele ficava bravo comigo, porque eu confrontava ele com a palavra. Aí teve um dia que eu cheguei lá na sala dele e disse, Carlos, eu fui ontem para a missa. Eu disse, que coisa boa, rapaz, que maravilha, você foi para a missa? Ele disse, fui. E o padre lá disse que Jesus perdoou o ladrão que estava na cruz, e ele perdoa todo mundo, se mesmo que esteja na hora da morte, pode ter feito coisa errada do que fez na vida, se na hora da morte ele pedir perdão, Deus perdoa. Ele disse, que coisa absurda isso, quer dizer que a pessoa fez a coisa errada a vida toda, chega no último dia, se arrepende e Deus salva. Aí eu disse, veja só, vamos pensar comigo. Vem cá, a ofensa é para quem? Para mim e para você? Ou para Deus? Ele disse, para Deus. Eu digo, se Deus quer o ofendido, Ele resolve perdoar a pessoa, o que é que a gente tem a ver com isso? Não é? Porque se Deus foi ofendido, Ele resolveu perdoar, e Ele estabeleceu um mecanismo. Por quê? Porque Ele disse assim, eu não quero que as pessoas ganhem a eternidade pelo merecimento dela. Foi Deus que estabeleceu desse jeito. Não é? Eu não quero que as pessoas cheguem na eternidade dizendo assim, eu fiz. Efésios 2, 8 e 9, diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o que acontece, irmãos? Porque as obras que os homens fazem, dá a entender a ele, que ele comprou a salvação. Se eu trabalhei, se eu me esforcei, se eu dei cesta básica, se eu comprei, se eu subi escada do morro de joelho, não é? Então a salvação foi comprada. O merecimento é meu, porque eu mereci, porque eu fiz. Não é? A outra coisa é que as obras não têm um medidor, não tem uma medida. Quem é que tem a medida dizendo assim, o que você já fez já é o suficiente? Pode procurar qualquer pessoa que advoga essa causa da salvação por merecimento e pergunta a ela assim, você vai para o céu? Ele vai dizer, eu não sei. Como é que você sabe que você vai? Quando é que a gente sabe que o que eu já fiz, eu digo, pronto, eu já posso me aposentar em relação à salvação, porque o que eu já fiz já foi suficiente e eu já estou dizendo que eu já sou salvo. Porque não existe essa régua, não existe essa medida, não é? E essa salvação por merecimento faz com que a obra de Cristo seja anulada. Se a gente é salvo pelo que a gente faz, por que Cristo então morreu? Cristo não precisava vir, era só a gente fazer boas obras e Cristo não precisava morrer na cruz. Então ele morreu à toa. Então ele morreu sem sentido, né? Por quê? Porque fomos nós que garantimos a nossa salvação, nós merecemos. Somos salvos porque merecemos. E é interessante que a gente tem essa filosofia, essa doutrina do merecimento dentro da nossa mente. Tanto que, se alguém recebe alguma coisa, as pessoas fazem, você merece demais, você merece muito. Irmãos, e aí eu quero dizer que tudo que Deus faz para nós, não é por nenhum merecimento nosso. Nunca é. Não é? É somente o que a Bíblia chama de graça. A graça é justamente em Deus fazer por nós sem que a gente mereça. Só que
A gente acha assim, se Deus faz por nós, então eu recebi a salvação de graça. Veja, pela graça não quer dizer de graça. Apesar do nome ser a mesma coisa, mas os significados são diferentes. Pela graça e de graça são coisas diferentes. Pela graça é pelo imerecimento, é pelo favor de Deus que a gente não merece. Mas de graça significa dizer que não teve preço. E aí é que está o problema, é que teve preço. A graça chegou até nós com um preço alto, foi pago por ela. Porque o pecado nos fez ser devedores a Deus. E essa dívida estava nas mãos do diabo. Porque a partir do momento que Adão e Eva pecaram, ele passou o controle da vida deles para as mãos de Satanás. Porque ele não ouviu Deus, ele ouviu o diabo, a serpente. E a partir daí, nós ficamos como devedores. O que acontece, irmãos? Veja, Deus não poderia nos salvar sem que antes pagasse o preço por aquela dívida. Então, antes da graça chegar até nós, ela nos custou. Ela custou um preço muito alto, né? E esse preço foi pago. Quando alguém, veja, tem uma dívida que não pode pagar, era a nossa dívida, a gente não poderia pagar, tá? Mas teve alguém que tinha o preço para pagar essa dívida, pagou a dívida. Quando alguém paga a dívida de outro, a nota promissória que estava nas mãos do credor vai para as mãos de quem pagou. E aí ele faz o quê? Ele pode pegar a nota promissória e dizer assim, pronto, você era escravo dele, agora é meu escravo. Tá? E Jesus poderia fazer isso conosco. Mas o que é que ele fez? Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Projeta aí, querido. Colossenses 2, 13 a 15. Colossenses 2, de 13 a 15. Diz assim: e a vós outros, que estavas mortos em vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, pelo qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então o que foi que Jesus Cristo fez? Ele pagou a nossa dívida, pegou a nota promissória nas suas mãos, e ele tinha a opção de dizer assim, agora quem manda em você sou eu, agora vocês vão ser meu escravo. O que foi que ele fez? Ele pegou a nota promissória e rasgou. Por que ele rasgou? Porque para que ninguém pegue de volta e faça a gente escravo de novo. Por isso que Paulo diz em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não volteis mais ficar debaixo de jugo de servidão, irmãos. Então foi o Senhor que resolveu pagar a nossa dívida. Quando ele pagou a nossa dívida, aí ele diz duas coisas aconteceram. Primeiro, não é? Ele tirou das mãos do diabo aquilo que nos escravizava, que era a nota promissória, o escrito de dívida, que está escrito aqui. O escrito de dívida. A segunda coisa é que ele envergonhou, né, e impediu que o diabo agora assumisse o controle da nossa vida. Por quê? Porque o diabo ia dizer assim, você está com a nota promissória, mas eu continuo dominando ele. Aí o texto diz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então o Senhor removeu a força maligna que nos escravizava. Pagou a dívida e tirou o peso, tirou o jugo de Satanás que estava sobre a nossa vida. Removeu isso para dizer assim, agora você está livre. Agora, por favor, não volte mais para lá. Por favor, não retorne mais de onde eu tirei você. Aí, irmãos, está o centro daquilo que a gente quer falar hoje. Sobre a plenitude da graça.
sobre a plenitude da graça. A graça é um dom de Deus. E a palavra dom, no grego, é presente. Então Deus nos presenteou, tá? Deus nos presenteou. Então, nós não somos salvos porque fizemos alguma coisa. Nós somos salvos porque Deus resolveu nos presentear com este dom chamado graça. Tá? Esse dom chamado graça. E essa graça é justamente o amor incondicional de Deus para com o homem. Tem uma frase de Philip Yancey que diz assim: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada do que você possa fazer para Deus te amar menos. Isso é a graça. Mas a graça, é isso que a gente quer falar isso. Eu fiz um panorama a respeito de graça sobre salvação, mas a graça não é só salvação. Aí entra no texto que nós lemos, tá? Porque a palavra de Paulo aqui não está falando mais sobre salvação, está falando sobre plenitude, tá? E é isso que talvez esteja faltando na vida de muita gente. Talvez você diga assim: eu alcancei a salvação pela graça, mas essa graça precisa também ser plena na tua vida. Você precisa alcançar a plenitude dessa graça. A plenitude da graça. E a graça, irmãos, ela não é salvação, ela é revestimento. Porque a graça é aquela que nos dá alegria no meio da tristeza, nos dá prazer no meio das dificuldades. A graça é justamente, irmãos, é essa doçura que vem sobre nós no tempo da amargura, né? É aquele alívio que vem no tempo da tribulação. E às vezes a gente só está pensando em graça como levar para o céu. Ok, irmãos, graça é isso, mas não é só isso. Graça é muito mais do que isso, porque graça é plenitude, graça é preenchimento, né? E a gente viu graça é revestimento, graça é crescimento, porque é a graça de Deus que nos conduz na nossa trajetória de vida com Deus. Ela nos conduz para quê? Para que a gente possa crescer quando tudo é contra, para que a gente possa vencer quando a gente não tem força, para que a gente possa prevalecer quando a gente não tem recurso. Esta é a plenitude da graça. É que graça é também governo, que é aquele que nos controla. A graça é que quando é muitas vezes para a gente estourar, a graça nos controla e a gente se cala. A graça, ela nos completa de um jeito que muitas vezes é para a gente até chamar um palavrão. E a gente abençoa com os nossos lábios, porque a graça toma conta da nossa vida. Essa é a plenitude, irmãos. Graça não é só para levar para o céu, como as pessoas pensam. Graça é para nos completar, é para a gente viver uma vida plena em Deus aqui na terra. E quando a gente viver a vida plena em Deus aqui na terra, a gente vai viver o melhor do Senhor. O grande problema das pessoas é que elas estão angustiadas com Deus. E aí é de onde vem depressão, é aí de onde vem angústia, é daí de onde vem os cristãos tomando remédio para a saúde mental, porque a graça não lhe é mais suficiente para completar. A graça não está mais preenchendo a vida dessa pessoa, irmãos. E aí a plenitude da graça está em que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Vou te dizer um negócio: Deus sempre vai nos proporcionar situações de tal maneira que a gente viva na dependência desta graça. O apóstolo Paulo diz que um espinho na carne enviado por Satanás. E aí muitos teólogos começam a pesquisar na Bíblia, quer pesquisar qual era esse espinho na carne. E a maior, irmãos, deixa isso para lá.
não interessa saber o que era o espinho na carne de Paulo. Resta saber o que é o espinho dentro da nossa carne. É isso que a gente precisa saber. Não é? Eu não preciso saber qual é o espinho da sua carne. Nem você precisa saber qual é o espinho da minha carne. Eu preciso saber que existe em nós situações para que Deus nos force a viver debaixo desta graça e a depender desta graça, para experimentar que esta graça é suficiente na nossa vida. Ela é suficiente. E quem não é suficiente está na igreja pensando no mundo. Sabe por quê? Porque quando a graça não te preenche, você fica pensando que os outros têm mais do que você. E não tem. Não tem. Aí você vê a pessoa num bar tomando cerveja e faz, poxa, fica invejando. Fica invejando. Né? Passa numa pessoa lá, está o cara lá num pagode, não sei o que, e faz, poxa, eu queria estar ali. É porque a graça não está te completando, irmãos. Porque se te completar, você vai dizer assim, eu não preciso disso. Entendeu? E tem muitas coisas que não é que é ruim, ela só não nos serve. Ela só não nos serve. Né? É igual você almoçou. Você bateu um prato de feijoada. Comeu até o limite do pecado. Até o limite do pecado. Comeu. Aí vem uma pessoa com uma picanha. Aí você vai dizer assim, essa picanha não presta, está estragada. Não. Ela deve ser muito gostosa. Muito deliciosa. Não é? Uma picanha, uma tapa de quadril uruguaia. Daquela assim, ó. Aí você vai dizer assim, você diz isso porque você está com fome, mas se você estivesse cheio e pleno, você ia dizer assim, é muito bom, é muito gostoso, mas eu não quero. Por uma decisão pessoal, por quê? Porque eu já estou completo, entende isso? Entende isso? As pessoas ficam com fome do mundo porque não estão completas com Deus. Por isso que ficam olhando as coisas como se fossem melhores, irmãos. Não é. As pessoas que não têm Deus não estão melhor do que vocês, estão piores. Eles estão desfrutando de algo que é passageiro, que enche hoje, mas amanhã está com fome. Jesus disse para a mulher samaritana, não é? Se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede de novo. Crente com sede é porque não está bebendo a água da graça de Deus. Crente que está com sede do mundo é porque não está bebendo a água que Cristo deu para ela. Aí você fica com sede e acha que a água do poço de Jacó pode matar a tua sede. Mata agora, mas daqui a pouco você está com sede de novo, irmãos. O que Cristo está te apresentando e o que Ele te apresentou foi algo da plenitude, foi algo que te completa, que te preenche. E que você olha coisas que até são boas, mas você vai dizer assim, mas eu não quero, não preciso. Entende? É nisso. Não é o que pode e o que não pode. Não é. Porque as pessoas chegam para mim e dizem assim, poxa, pode isso, pode aquilo. Eu digo, pode tudo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas essas coisas não me edificam. Essas coisas não me preenchem. Essas coisas não... Meu espírito não precisa delas, irmãos. É simples assim. Porque eu já estou abastecido. E é isso que Deus disse para Paulo. A minha graça precisa te bastar, Paulo. É assim que funciona, irmãos. Porque vão haver coisas na nossa vida que a gente vai pedir a Deus para tirar e Ele não vai tirar. Já quero te adiantar. Tem defeitos nossos que o Senhor nunca vai transformar. Tem coisas na nossa vida que Deus nunca vai nos libertar. Tem ambientes que o Senhor vai dizer, tira dali, Senhor, daquele ambiente. E o Senhor vai dizer assim, não tiro, vou deixar você lá. Sabia disso? Para quê? Para você experimentar a plenitude da graça nesse ambiente. Né? É para que você não pense que você, para te lembrar, o espinho na carne não é teu inimigo. Ele é o teu despertador.
É aquele que dá a ferroada, espinho. Ele te espinha na hora que você pensa que é alguma coisa, ou na hora que você quer sair do propósito. Aí vem aquele alerta, aquele espinhozinho que faz assim: opa, se ligue. Se ligue que você não é desse caminho. Se ligue que você não é dessa situação. Pula fora daí. É assim que funciona, irmãos. E aí, nesse sentido, eu vou te dizer: Deus quer nos manter fracos. Entende? E a maravilha de Deus é que todos nós somos fracos. Essa é a maravilha de Deus. Aí você vai dizer: Senhor, eu quero ser forte. O Senhor vai dizer: não, peraí. Veja, o Senhor vai nos revestir de fortaleza para a gente vencer todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz que aprove a Deus. 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, irmãos, veja, nós vamos ser sempre vasos de barro. Você entende isso? Sempre. Você que acha que é alguma coisa, que tem alguma coisa, irmãos, sempre seremos vasos de barro, porque seremos frágeis. Para quê? E ele disse: o quê? Porque o importante é o tesouro que está dentro do vaso. Viu quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro? O caro não era o vaso de alabastro, o caro era o perfume. Então, às vezes você acha que o que está ao teu redor é que é o caro, irmão. O caro é o que está dentro de você. O caro é o que habita em você. Por isso que o João disse: maior que está em nós do que o que está no mundo. Porque o caro está dentro de nós. E nesse sentido, Deus vai nos manter sempre fracos. Então não fica dizendo assim: é porque eu sou fraco. Para com esse negócio de dizer que eu sou fraco. Porque as pessoas estão usando a fraqueza como justificativa. E fraqueza não é justificativa, irmãos. Fraqueza não é sinônimo de fracasso. Fracasso é ceder à fraqueza. Isso é fracasso. A graça, a plenitude da graça, ela nos envolve e nos reveste de força. Porque, já viu aquela música Oceanos, né? Tua graça, como é? Cobre, só eu que sei, os meus temores. Tua graça cobre os meus temores. Aí você fica dizendo: Senhor, eu quero perder o medo. O Senhor diz assim: não, eu vou revestir o teu medo. A minha graça vai revestir o teu medo, de tal maneira que você, com medo, você seja ousado. Você acha que Davi enfrentou aquele gigante sem medo? Não, irmãos, presta atenção. Davi não era super-homem, não. Entendeu o que é graça? É que mesmo com medo, nós vamos vencer. Mesmo frágeis, nós vamos vencer. Mesmo, irmãos, tendo as nossas limitações, nós vamos vencer quando a graça de Deus for suficiente para nos completar. A plenitude da graça, irmãos, ela justamente envolve, porque nós vencemos as nossas lutas com a força de Deus, não com a nossa. A plenitude da graça, ela nos completa o que nós não temos. Que maravilha, irmãos. Porque a graça tem aquilo que eu preciso para vencer. Você é tímido, Deus tem ousadia para você. A graça de Deus te dá ousadia. Por isso que a gente precisa dela. Entendeu? Quando ele diz: a minha graça te basta, é tudo o que você precisa eu tenho através da graça. Né? Aí você diz assim: Senhor, eu preciso de ousadia, mas eu sou medroso. Ele diz assim: eu vou te dar ousadia mesmo você sendo medroso. Você vai ser um medroso ousado pela graça. Entende? Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: é que quando eu estou fraco, ainda eu estou forte. Veja, parece que são contradições. Na mesma coisa, eu estou fraco, então eu estou forte. É porque justamente a plenitude da graça
nos completa naquilo em que nós precisamos e que nós não temos. Isso que eu estou dizendo, irmãos, é em todas as áreas da vida. Você pode botar na área material, financeira, social, familiar, não é? Qualquer área da tua vida, a graça tem o que você não tem. E quando ela te preenche, você vai ter os recursos que você precisa para você avançar, para você vencer, para você guerrear e para você vencer. Então tudo que você precisa para a tua vida está na plenitude da graça. Ela precisa te preencher, te bastar. Aí você não vai ficar olhando que os outros têm mais do que você. Exatamente isso. Porque uma pessoa que ela é completa pela graça, ela nunca vai buscar o que o mundo tem. Porque ela vai dizer assim, eu tenho melhor do que o mundo pode dar. Mas quando a pessoa, irmãos, está vazia da graça, sabe? Ela fica olhando para as coisas do mundo, invejando, né? Ela fica solicitando, ela fica olhando para as coisas e dizendo assim, poxa, eu quero experimentar aquilo. Irmão, você não precisa experimentar nada. É interessante que a gente diz assim, ó, choque é ruim, ninguém quer experimentar choque. Se você botar o dedo na tomada, você vai levar um choque, você pode morrer. Ninguém quer dizer assim, eu vou experimentar um choquinho. Ninguém quer experimentar choque, irmão, não é? Mas as pessoas querem experimentar o pecado. É a satisfação de ter a Cristo, é a graça, a plenitude da graça. Irmão, sabe o que acontece? Parece que para uma geração que está aí na terra, Cristo não é mais suficiente. Cristo não é mais aquele que completa. A satisfação, parece que Cristo não satisfaz mais as pessoas. Elas sempre, se você vê um cristão, irmãos, com vazio, tentando preencher com outras coisas, a não ser com Jesus, é porque ela está vazia da graça, ela não tem graça sobre a vida dela, irmãos. Porque o que significa mudança de caminho? Significa dizer, por que eu mudei de caminho? Porque agora aquele caminho não tem mais nada que me interesse. Naquele caminho não tem mais nada que me preencha. Porque eu alcancei coisa melhor. Essa é a plenitude, irmãos. Esse sentimento de que eu alcancei coisa muito melhor do que eu tinha antes quando vivia no mundo. Mas parece que Jesus não está mais preenchendo a vida das pessoas, ou as pessoas, irmãos, estão vazias de Deus dentro das igrejas. Por isso que as pessoas vão, aí você vê, crente viciado, crente que fuma, crente que bebe, crente que faz isso, crente que faz aquilo. Sabe o que é isso, irmãos? É vazio de Deus, é vazio dessa plenitude. O Senhor não te completa, a graça de Deus não te basta. Porque se ela te bastar, você não vai precisar de mais de nada. Por quê? Porque você não vai sentir mais necessidade. É isso, irmãos. Aí por isso que as pessoas dizem, se você entrou na igreja, você mudou o seu jeito de andar, seu jeito de vestir, porque foi o pastor que mandou. Não, irmãos, a graça de Deus quando nos preenche, a gente diz assim, não gosto mais disso, isso não me preenche mais, não é? Antes eu fazia essas coisas, mas agora eu não faço mais. Não é porque ninguém mandou eu deixar, irmãos. É porque eu alcancei algo que me completa, algo que me preenche. Então aquilo dali perdeu o sabor, perdeu o gosto, perdeu o prazer. Não tem mais prazer. Mas você não acha que tem algo de errado? Uma pessoa dizendo assim, poxa, está aqui, mas pensando assim, poxa, podia estar no forró ali, tal lugar. Você não acha que tem alguma coisa errada não, irmão? Com certeza. Com certeza. E na primeira oportunidade que ela tem, ela vai, claro, não é? Porque tem gente que quer estar, não é, nos lugares, nas situações, para quê? Para dizer assim, poxa, eu quero experimentar isso. Oh, irmãos. Antes de eu me converter, eu passei um tempo na igreja, né, só ouvindo, coração duro. Isso não é testemunho para incentivar ninguém, viu? Por favor, não faça o que eu fiz. Eu passei 1 ano dentro da igreja sem me converter, só frequentando.
E do início, eu saía, ainda ia para os bares, viu? Com o tio de Fabiana. Sabe o que é que acontece? Eu chegava nos bares, aí eu ficava assim, quer beber? Água de coco. Aí depois eu disse assim, mas vem cá, o que é que eu estou fazendo aqui? Caramba, que sentido eu estou fazendo aqui? Não é que ninguém disse assim, você não vá, você não pode, você não isso. Era não, já era Jesus completando, irmãos. Aí eu disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Ah, eu vou não, porque não tem graça. Chegava lá, daqui a pouco, disse, não, vamos embora. Aí aquilo ali foi perdendo, porque a partir do momento que Cristo vai nos completando, todos aqueles valores que a gente tinha antes, a gente vai perdendo, irmãos. Por quê? Porque vai preenchendo com algo muito mais poderoso, algo que realmente nos completa, e que amanhã eu não vou ter, não é, o vazio para dizer eu quero de novo. Porque o que a gente recebe de Deus, né? A gente recebe de Deus, nos preenche de tal forma que a gente não fica com fome, não fica com sede. E aquela mulher samaritana, quando bebeu da água de Cristo, ela preencheu a vida dela, e ela foi lá na aldeia dos samaritanos e vem ver um homem que me disse tudo quanto eu estou vivendo, tudo quanto eu estou passando, vem conhecer ele. E a gente quer apresentar esse Jesus para as pessoas, o Jesus que preenche, o Jesus que completa, o Jesus que quando entra na tua vida você não sente mais vontade de nada. Essa é a graça, essa é a plenitude, irmãos. O problema é que tem muita gente, irmão, vivendo com Jesus, mas ele não está sendo suficiente na sua vida. Se tem alguma vontade ainda, não é? Fora isso, é como eu dei o exemplo da picanha. Não, você vai dizer que a picanha é ruim, porque tem gente que fica dizendo assim, o mundo é ruim. Não, o mundo é bom. O mundo é bom, o pecado é bom. A gente não pode negar, não, esse negócio de pagode é ruim. Não, é bom. Não é? É bom. O problema é que aquilo ali não te preenche. Tu vai um dia, no outro dia quer de novo. Né? É uma droga é assim. Você usa um dia, no outro dia quer de novo. E quando tiver um aperreiozinho, volta para a droga. Tem gente que é assim, não é? Porque como a graça não preencheu os vazios do seu interior, então ele tiver uma dificuldade, uma contrariedade, aí corre para o cigarro, corre para a bebida, corre para a prostituição, corre para a pornografia, corre para todas essas coisas. Por quê? Porque eu senti uma pressão, eu preciso de algo para me preencher. Então Jesus não está te preenchendo. Sabe como é o nome disso? Falta nascer de novo. De verdade. De verdade. A plenitude, irmão, nos faz suportar a pressão por amor de Cristo. Aí Paulo diz no verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Irmão, vem cá, você acha que sofrer perseguição, angústia, todas essas coisas, a pessoa tem prazer? Paulo diz, eu tenho prazer. É que essa palavra prazer quer dizer assim, olha irmãos, eu encaro essas coisas de uma forma suave. Por quê? Porque se você estiver pleno, não é, de Deus, mesmo na tribulação você vai estar bem. Entende isso? Se você estiver preenchido com a graça de Deus, mesmo na dificuldade você vai estar bem. Como é que aqueles cristãos da igreja primitiva morriam na cova dos leões? Bem. Como é que eles viviam lá, irmãos? Eles foram queimados, não é? Queimados como tocha viva, para clarear, não é? O palácio de Nero. Palácio de Nero, que era onde tinha as orgias. Ele fazia as orgias romanas, e os cristãos eram queimados, colocados nos troncos, pegando fogo, para iluminar as orgias que faziam no palácio de Nero em Roma. Como é que essas pessoas morriam lá, queimadas? Por quê? Porque Cristo era suficiente para a sua vida, irmãos. Paulo dizia assim, eu sinto prazer nas dificuldades, nas perseguições, por amor de Cristo. O que é isso? É que nós temos uma suavidade
no meio das pressões. A gente tem um refrescor do Espírito no meio das perseguições, no meio das angústias. O dia que Cristo te bastar, você não toma mais remédio para depressão. De verdade. Porque a plenitude da graça, ela nos faz especiais em Deus, irmãos. Paulo diz, quando eu sou fraco, ele não diz quando eu estou. Ele diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Sabe por quê? Porque o fraco mesmo, veja, deixa eu começar pelo contrário. O forte é aquele que passa por uma dificuldade e vai para o bar. Vai para o mundo. Esse é o forte. O fraco se ajoelha e vai orar. Entendeu? Tem muito crente forte, não é não? Ah, crente fortão. Ah, passo por uma dificuldade e vou para o mundo. Mas os fraquinhos, sabe como faz? Se ajoelha. Aí diz, Senhor, tem misericórdia, eu sou fraquinho. Eu não tenho força para suportar. Irmãos, aí vem ali um revestimento de Deus sobre a vida dele. Não é? E ele se levanta ali, irmãos, como um gigante em Deus. Não por ele mesmo, mas por aquele que o completou, aquele que o revestiu. A graça revestiu a vida dele, irmãos, porque a graça é muito mais do que salvação, é revestimento, é domínio, é governo. Porque o verdadeiro fraco, e aí Deus diz assim, eu preciso da tua fraqueza para o meu poder se aperfeiçoar, irmãos. Quando você apresenta a tua fraqueza, Deus apresenta a fortaleza dele. Mas quando você quer ser o forte, então você vai conhecer a tua fraqueza. Então não é para a gente ser forte, é para a gente ser fraco. Porque o fraquinho se prostra, se dobra, o fraquinho se arrepende, o fraquinho deixa, o fraquinho, irmão, busca o Senhor na hora da dificuldade. Quantas pessoas a gente encontra e diz assim, nunca mais eu te vi na igreja. É porque eu estou passando por umas dificuldades. Oxe. Eu fico dizendo, peraí, tem alguma coisa errada não, irmãos? Porque era justamente na hora da dificuldade que você tinha que chegar para Ele. Era na hora da dificuldade que você tinha que se ajoelhar, que você tinha que clamar. Era na hora da dificuldade que você tinha que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque aí quando Deus fizer, você não vai achar que você foi merecedor de nada. Esse é que é extraordinário. Vai ser só o Senhor sobre a tua vida, não é? Porque quando eu estou fraco, eu não fujo de Deus, eu me aproximo. Quando eu estou fraco, não é? Eu busco ao Senhor. Eu não vou descarregar isso na cerveja, né? Na pitu, na prostituição, no adultério, né? na pornografia. Eu não vou me refugiar, irmãos, longe de Deus, eu me refugio nele. Isso é a verdadeira fraqueza do cristão. O problema é que é um monte de gente forte na igreja, forte, super-homem, que quando pega a primeira dificuldade, foge da presença do Senhor. A graça é para nos completar, irmãos. Jesus, Ele é para nos bastar. Jesus, Ele é para preencher a nossa vida. Se você é preenchido por Deus, irmãos, nada neste mundo você vai achar bonito. Você vai achar, ai que legal, mas não é para mim. Ah, que coisa boa, mas não é para mim. Ah, é até bonito isso, né? Mas não me cabe. Por quê? Porque eu estou pleno, eu estou cheio, eu estou abastecido. Eu estou completo. E aí, queridos, tem muita gente que precisa aprender o que significa a minha graça te basta. E sabe o que é tremendo? É que Deus permitiu o espinho na carne para Paulo aprender isso.
Deus permitiu. E ele disse: mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Não é? Essa era a sensação que ele tinha. Não é que isso era literal não, tá? Mas era a sensação que ele tinha, que ele estava levando um tapa na cara toda vez que ele queria fugir do propósito de Deus. Né? Ele sentia como se o Espírito Santo dissesse assim, ó: acorda, ei, volta para a realidade, a minha graça te basta. Não no sentido literal, tá? Que eu quero te dizer. Mas talvez muita gente está precisando de uma tapinha dessa. No bom sentido, tá? No sentido figurado, por favor. No sentido figurado. Uma tapa na cara para poder acordar. Tem gente que está parecendo que o Espírito tem que fazer assim, ó. Você tem melhor do que você está querendo. Tem algo em você maior do que o que você está buscando. Deixe de estar invejando aquilo que é do diabo e comece a valorizar aquilo que é de Deus, que está dentro de você. E a gente está precisando levar um sacode de Deus mesmo, para acordar, para você começar a valorizar que o que está em você é maior do que o que está no mundo. Comece a valorizar essa graça, irmãos, que te preenche, que te completa. Começa a viver isso. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente, porque ela tem o que você está precisando para você vencer as dificuldades da sua vida. A graça de Deus tem o que você precisa para viver uma vida vitoriosa. A graça de Deus tem o que você precisa para romper com os grilhões e essas amarras da tua vida. Se Cristo vos libertou, não volta mais para viver debaixo de jugo de servidão. A graça do Senhor tem que te preencher, tem que preencher a tua vida.